Boa noite. Matrizes e sistemas lineares. Hoje é a primeira aula de sistemas lineares, tá? Especificamente sistemas lineares. Então, aula da apostila de matrizes e sistemas lineares. Tudo que eu falar aqui tem na apostila. E é importante que o aluno tenha apostila, até porque no final fica exercício para o aluno fazer, e daí ele tem que ter a apostila para saber qual é o exercício, enfim, e fazer a atividade que ficar. E aí, olha só, o que nós já estudamos nessa apostila, matrizes, toda a parte de matrizes já estudamos, introdução, ordem, o tipo de matriz, matrizes especiais, matriz quadrada, matriz identidade, matriz nula, igualdade de matrizes, as operações de matrizes, adição de matrizes, subtração de matrizes, multiplicação de número por matriz, multiplicação de matrizes, condição para multiplicar matrizes, tudo isso já estudamos nessa apostila que vocês têm, nessa mesma apostila. Estudamos também determinantes de ordem 2 e de ordem 3, nessa mesma apostila. E aqui é onde eu quero chegar, o objeto da aula de hoje é sistemas lineares. Então, é a terceira e última parte dessa apostila, bem aqui, ó. Terceira e última parte dessa apostila, sistemas lineares. E a gente vai estudar hoje equação, equações lineares, verificação em equação, tá? Esses três primeiros tópicos de sistemas lineares. Então tá aí, ó, que nós vamos estudar hoje, equações lineares. Primeira aula de sistemas lineares é uma aula um pouco teórica, tá bom? Como tudo na matemática, no início é um pouco teórico. Não é diferente agora, tá? Então, um pouco de teoria, mas não se assustem com isso, é só teoria, tá bom? E já na segunda aula que a gente vai mesmo resolver sistemas lineares, entrar os cálculos, as contas e tal, mas essa primeira aula de sistemas lineares ela é um pouco teórica, tá bom? Faz parte. Então, olha só, o primeiro tópico de sistemas lineares, equação. E aí vem a pergunta, o que é equação? Isso é básico. Tá? Todo aluno que vai estudar sistemas lineares, na verdade o nome é Sistema de Equações Lineares. E aí a primeira coisa que o aluno tem que saber é o que é uma equação. Porque para ele estudar depois um sistema de equações, ele primeiro tem que saber o que é uma equação. Senão, né, não faz sentido. E aí, equação, está escrito aí na frente de vocês. É toda sentença na qual duas condições. Primeira, possui incógnita. Professor, o que é incógnita? Incógnita nada mais é, pessoal, que letra. Tá? Incógnita é letra. Mas e por que esse nome estranho, incógnita? É porque muitos desses nomes da matemática, eles vêm lá da antiguidade. Eles vêm da Grécia Antiga. Então, esses nomes, por primeiro, digamos assim, foram escritos em grego ou outros idiomas, não necessariamente em grego. Mas muita da matemática formal surgiu na Grécia. Mas também tem matemática árabe. E daí esses nomes estranhos, incógnita, porque já são traduções, mas a tradução mais exata para a nossa realidade, para a língua portuguesa, para os dias de hoje, seria letra. Incógnita é letra, tá bom? E acabou ficando esse nome estranho, incógnita. Mas não se assuste com isso, incógnita nada mais é do que letra. Só isso. Poxa, né, tão simples, por que botaram um nome tão estranho? Pois é, ficou nos livros e ficou até hoje, mas são letras. Também chamado variável. Tá? Algumas vezes na matemática, na física, é chamado, as letras são chamadas de variáveis. Então, uma equação tem que ter letra. E a outra condição tem que ter igualdade. Então, uma equação tem que ter duas condições, dois pré-requisitos: ter letra e ter igualdade, para poder ser uma equação. Se falhar uma delas, professor, ou na letra ou na igualdade, se falhar em uma delas, já não é equação. É outra coisa, menos equação. Então, vamos ver isso em exemplos. Tá aí, olha, o primeiro exemplo. Letra A, x mais 6 igual a 10. Isso é uma equação.
Por que, professor, isso é uma equação? Porque tem letra. Qual é a letra? X. E porque tem igualdade. Pronto. As duas condições para ser equação. Tem que ter letra e tem que ter igualdade. Então, é uma equação. Outro exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. É uma equação. X ao quadrado, olha, x é letra. Outro x aqui, ó, menos 5x é letra. E tem igualdade. Então, é uma equação. É uma equação. Diga-se de passagem, essa equação é do segundo grau, tá bom? Essa equação aqui, ó, é a equação do segundo grau. Equação do segundo grau. Por quê, professor? Por causa desse expoente aqui, ó. 2, ó. Ah, esse x ao quadrado que caracteriza a equação. Equação tem que ter letra incógnita. Então, isso é equação. Mas que caracteriza, que classifica a equação como equação do segundo grau. Esse x elevado ao quadrado, bem aqui. É isso. É exatamente isso. E essa primeira aqui, professor? A letra A. A letra A é chamada equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau. Primeiro grau, mas qual é o que caracteriza ser uma equação do primeiro grau? Na letra B, o x elevado ao quadrado. Na letra A, é x elevado a... Não tem nada, professor, aqui, ó, no alto do x. Não tem nada. Quando não tem nada, pessoal, tem o 1. Quando não tem nada, a gente diz que tem um 1 aqui, ó. X elevado a 1, tá? Para ficar grande para vocês, eu vou fazer aqui, ó. X mais 6 igual a 10. Não tem nada aqui no alto do x, à direita. Então, se não tem nada, tem um 1. Pronto, tá aí. X elevado a 1. E daí é chamada equação do primeiro grau. Tá? Equação do primeiro grau. Então, pronto. X elevado a 1, mesmo que não viesse 1, mesmo que venha assim, ó, x mais 6 igual a 10. Pronto, não veio 1. É a equação do primeiro grau. E essa aqui, que tem o x elevado ao quadrado, por ser elevado a 2, é chamada equação do segundo grau. Tá bom? Então, equações têm graus, né, professor? Tem graus. Olha essa letra C aí, ó. O maior expoente é o 3 aqui, ó. Tem que ser o maior expoente, professor? É, o maior. O maior é o 3, bem aqui, ó. Nas letras, tem x elevado a 2 aí. Tem x aqui, ó. X aqui, x elevado a 2. Mas o maior expoente é x elevado a 3. Então, essa equação é chamada equação do terceiro grau. Pronto, e assim por diante. Esse número, esse maior número em cima da letra, por assim dizer, é o que determina o grau da equação. Tá? Então, a primeira, a letra A é do primeiro grau, a segunda, a letra B, é do segundo grau, por causa desse 2 aqui, ó. E a terceira é do terceiro grau. A chamada, deixa eu ver aqui, entrou depois o link da frequência, está aí no chat, ó. Tá. Então já sabemos o que é uma equação. Equação tem que ter letra e tem que ter igualdade. Se falhar em uma delas, não é equação. Equação tem grau, pode ser equação do primeiro grau. Se o x for elevado a 1, como foi aqui na letra A, tá? Bem aqui, ó, na letra A. Eita, pulou. Aqui, ó, x elevado a 1. Se tiver o x elevado ao quadrado, é equação do segundo grau. Se for x elevado a terceira aqui, ó, x elevado ao 3, é a equação do terceiro grau e assim por diante. Tá? Se fosse um x elevado a 4, professor, x elevado a 4 mais 5 igual a 10. Aí seria uma equação do quarto grau, por causa desse 4 aqui, ó. E assim por diante, tá bom? Beleza, teoria, tá bom? Teoria. E aí, olha só, umas observações. 6 mais 4 igual a 10. Isso é uma equação? Tá bem aqui, ó. 6 mais 4 igual a 10. Isso é uma equação? Tem igualdade, né, professor? Mas lembre uma coisa, eu falei que equação, para ser equação,
São duas as condições. Tem que ter igualdade, mas tem que ter letra. As duas. Se falhar uma, não é equação. E essa letra A aqui, dessa observação, 6 mais 4 igual a 10. Tem igualdade, é verdade, olha, tá aqui a igualdade. Mas não tem, pessoal, letra. Não tem letra. Então, isso não é uma equação. Isso é apenas uma expressão numérica. Apenas uma expressão numérica. Não tem letra. Falhou numa das condições. Só tem igualdade. Então, não é equação. Repito, para ser equação tem que ter letra e tem que ter igualdade. Se falhar em uma, já não é equação. Olha esse outro aí, B. X mais 6 é uma equação? Tem letra, professor, olha, tem aqui uma letrinha, ó. Ah, se tem letra é equação. Não, mas para ser equação tem que ter letra e tem que ter igualdade. As duas coisas. Na letra B aí, tem letra, bem aqui, ó. Estou marcando aqui, ó. Tem letra. Mas não tem igualdade. Então não é uma equação. Não é. Está aqui escrito, ó. Não é equação. Como tem letra, então a gente chama de expressão algébrica. Tá? Expressão algébrica. Só isso, não chega a ser uma equação. Então vejam, a gente define o que é equação. Equação tem que ter letra e tem que ter igualdade. E a gente põe aí exemplos de expressões matemáticas que não são equações. Nem tudo é equação, tá bom? Isso aqui não é uma equação, é apenas uma expressão numérica, porque não tem letra. Isso aqui não é uma equação, é uma expressão algébrica, porque tem letra, mas já falha na igualdade, tá bom? Então, se falhar em uma das duas, letra ou igualdade, não é equação, tá bom? Então, isso é importante tu saber o que é uma equação, tá bom? Guarda isso, tá? O que é equação? Equação tem que ter letra e tem que ter igualdade, pronto. É uma sentença que tem letra e tem igualdade, pronto. Isso é equação. E aí tá aí os exemplos. E vamos para frente. Equações lineares. Agora, equações, só que lineares. Como é equações lineares? Olha aqui, ó. Dizemos que 3x mais 2y igual a 7. É uma equação linear. Isso é uma equação, tem letras. Olha aí, ó. X, y, até mais de um tipo de letra. E tem igualdade, ó. Tem igualdade, então é equação, ok. Agora, ela é chamada linear porque tem mais de uma letra aqui, ó. X e y. Tá? E outra condição que eu já vou mostrar, tá bom? Então, essa expressão é chamada equação linear nas incógnitas x e y. Incógnitas são letras. De fato, ó, eu já apontei aqui, ó, tem letras, ó, x aqui, ó, y. Então, essas são as chamadas incógnitas dessa equação. Incógnitas x e y. Coeficientes 3 e 2. Coeficiente é o número que fica na frente das letras. Tá? Coeficiente é esse número aqui, ó, que está na frente do x, é o 3. E esse número aqui que está na frente do y é o 2. Esses números que ficam na frente das letras são chamados de coeficientes. Coeficientes. E esse número que fica sozinho aqui, ó, depois da igualdade, para o lado direito da igualdade, ele é chamado termo independente. Como eu falei, essa aula, a primeira, de sistemas lineares, seria mais teoria, uma aula mais teórica. Eu falei isso logo no início da aula, que entrou depois. Então, essa primeira aula, como em todo o assunto da matemática, ela é uma aula mais teórica, tá bom? Na segunda aula em diante, a gente vai entrar nos cálculos, enfim, empregar esses conhecimentos. Mas a primeira aula, ela é um pouco mais teórica. Vamos por outro exemplo de equações lineares. Tá aí, ó. 2x mais 3y menos 2e igual a 10. É uma equação linear. Primeiro é a equação, porque tem letras. E tem igualdade. Pronto. É a equação. É linear porque tem mais de um tipo de letra. Olha, x, y e z, ó. E aí o texto diz,
É uma equação linear nas incógnitas, quer dizer, nas letras x, y e z. Já falamos isso, ó, bem aqui, ó, x, y e z. Coeficientes 2, 3 e menos 2. O que é coeficiente, professor? Coeficientes são esses números que ficam na frente aqui, ó, da letra, ó. Então, o 2 na frente do y, o 3 na frente do z, o menos 2, ó, menos 2. Pronto. Esses números são chamados coeficientes. E esse número que fica depois da igualdade, sozinho, né, do lado direito da igualdade, ele é chamado termo independente. Tá aí. Mais um exemplo de equação linear. Mais um exemplo, olha. Professor, a equação, elas vão aumentando, 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 não tem fim. Eu vou já mostrar algo para vocês. Já, só um minutinho. Outra equação linear, letras x, y, z e t, ó. 4 letras agora, né, professor? É uma equação linear nas incógnitas x, y, z e t. Tá? Então, já deu para ver que uma equação pode ter muitas letras. Não é só x. Também não é só y, x e y. Pode ter mais letras, z, t, tá bom? Como esse exemplo aí. Os coeficientes 1, menos 5, 1 e menos 4. Os coeficientes são os números que ficam na frente. Na frente desse x aqui, ó, professor, bem aqui, ó, não tem nada, professor. Não tem nada na frente do x. Quando não tem nada, é o 1. Tá? Não tem nada na frente do x. Então, bem aqui é o 1, na verdade. Então, daí o primeiro coeficiente é o 1 aqui, ó. 1. O segundo coeficiente na frente do y, olha, é o 5, porém 5 negativo. Então, menos 5 aqui, ó. Na frente do z, bem aqui, ó, não tem nada, ó. Não tem nada. Então, é o 1. Tá aqui, ó. Coeficiente 1, ó. E na frente do t, menos 4. Tá aqui, ó, menos 4. Então, coeficientes são os números que ficam na frente das letras. Se não tiver nenhum número na frente da letra, professor, então é o 1. É o 1. E esse número que fica depois da igualdade é o 0. Desculpa. Esse número que fica depois da igualdade é o 0, de fato, ok. Mas esse número que é chamado termo independente. Tá bem aqui, ó. Termo independente, ó. É o 0 nesse exemplo, tá bom? Então tá aí, ó. Bastante exemplos de equações lineares. E aí, olha, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, qual é o limite de equações ou de determinantes ou de matrizes. E aí, olha só, o que é isso? Uma esfera ou um pneu são objetos simétricos. Objetos desse tipo são classificados como grupo de Lie. Uma das mais complicadas estruturas desse tipo já estudadas é o excepcional grupo de Lie E8. Ele é um objeto de 57 dimensões e, para descrevê-lo, é necessário uma matriz de 453.060 linhas e colunas. 353.060 linhas. Então, vejam, pessoal, mostrar o tamanho disso. Óbvio que a gente não vai estudar essas coisas, mas só para vocês verem o tamanho disso. Nós estudamos matrizes até a ordem 3, matrizes de ordem 2, matrizes assim, ó, ordem 2, e ordem 3. Tá? Então, vou fazer uma matriz aqui de ordem 3, olha só, 3 linhas e 3 colunas. Tá aí, ó, ordem 3. O ensino médio ele se restringe a isso, a estudar matrizes, determinantes e sistemas lineares até a ordem 3. Até a ordem 3. Ensino médio. Por sinal, fim do ensino médio, né? Porque a segunda etapa aí é fim do ensino médio. Mas o que eu quero mostrar com essa imagem aí, que isso aí, hoje em dia, é quase que infinito. Então, a nível superior, vai se estudar matrizes, determinantes de sistemas lineares, de muitas linhas. Olha aqui, ó, 453.060 linhas. E claro que só dá para estudar
estruturas desse tipo por causa da computação. Porque não seria possível, ou daria muito trabalho, tu operar matrizes desse tamanho, com 453.060 linhas. Não dava. Num caderno, não. Nem numa lousa. Como é que tu vai fazer uma matriz com 453.060 linhas e 453.060 colunas? Imagina o tamanho que vai ficar essa matriz. Não dá nem numa lousa. E depois ter que fazer operações, somar, subtrair, multiplicar. Professor, então como é feito? Com computadores, com computação. Então, só para vocês verem o tamanho, a dimensão disso. É algo que se estuda no ensino médio, mas é apenas uma introdução, e quem prossegue a nível superior continua estudando isso, mas estudando isso de uma forma computacional, tá? Para computadores fazer os cálculos, etc. Toda essa tecnologia que nós temos, computadores, caixa eletrônicos, internet, rede, celular, está tudo em cima disso. Tá bom? Então, aqui é só uma introdução, é só o básico, é o ensino da escola básica, mas se continua o estudo disso em nível superior. Só para vocês verem o tamanho e a importância disso, tá bom? Pela definição, não são equações lineares. Olha, isso aqui não é uma equação linear. Por quê? Porque a equação linear, eu acho que já deu para perceber aqui, elas somam entre si. Olha, vou voltar aqui, ó. Mostrar bem aqui, ó. Os termos se somam. Eu vou apagar aqui a tinta. Tá aí, ó. Os termos, olha, eles se somam ou subtraem aqui, ó. Os termos, ó. X menos 5y mais z, ó. Os termos que têm as letras se somam ou subtraem. Tá? Aqui um exemplo, aqui foi outro, ó. Então, vou apagar aqui para vocês enxergarem melhor. Tá aí, ó. Os termos se somam, ó. 2x mais 3y menos 2z, ó. Os termos se somam ou subtraem, né, professor? Eu acho que já ficou claro isso. Então, é próprio de equações lineares. Equações lineares ocorre isso, tá? Os termos se somam ou subtraem. E bem aqui, ó, os termos aqui, ó, x e y, eles não estão somando e nem subtraindo. E o que eles estão fazendo, professor? Que operação, quando não tem nenhum sinal entre eles, no caso, nenhum sinal entre o x e o y, bem aqui, ó, não tem nenhum sinal. Então, eles estão multiplicando, tá? Eles estão se multiplicando. Então, não é equações lineares. Equações lineares, os termos se somam ou subtraem. Também isso aqui não é uma equação linear. Por quê? Por causa desse x elevado ao quadrado aqui, ó. Vou voltar lá em equações lineares, ó. Aqui, ó. Aqui, essa aqui, ó. Vejam, essa aqui, ó. Vejam, as letrinhas em equações lineares, elas são elevado a 1 aqui, ó. Como o senhor sabe que é elevado a 1, professor? Lembra que eu falei no início da aula? Quando não tem um número em cima, é porque é 1. Então, aqui é 1, ó. Aqui é 1, tudo 1. Então, é característica de equações lineares, é elevado a 1. Tem todas essas aqui, ó. Aqui é elevado a 1, aqui, ó. Tudo é elevado a 1, tá bom? Não tem nada em cima da letra, então é mesmo 1. Falei isso lá no início da aula, logo quando a gente começou a aula. Não tem nada em cima da letra, então é o 1. Então, características de equações lineares. As letrinhas são elevadas a 1. Tá? São equações de grau 1. E aqui, ó, nessa equação, x é elevado ao quadrado. Então, isso não é equação linear. Não é. Teoria, tá? Teoria. Essa aqui, ó, x elevado ao quadrado aqui, ó, não é equação linear. Não é. Tá? Bem aqui, ó, z elevado ao quadrado. Então, equações lineares, os termos se somam e é elevado a 1. Tá bom? Equações lineares têm letras, equações lineares têm termo independente, que é esse número que fica depois da igualdade. Tá. Teoria, vamos para frente. Falei que essa primeira aula seria muito teórica. Tópico 3. Verificação e equações. Tá? Verificação em equação. Letra A. O número 4 é a solução dessa equação.
x mais 6 igual a 10. Olha só, essa aqui é muito fácil, olha só. Que número, que é o x, que eu estou atrás, eu não sei, estou atrás dele. Que número mais 6 dá o 10? Que número é esse? Que número mais 6 dá 10? Que número é esse? E aí? Digam para mim, que número É o mais 6? 4, professor. É o 4. Então, nós, na verdade, acabamos de fazer uma verificação. Porque nós pensamos no 4. Como é que eu sei que é 4 a resposta? Porque é o 4 mais 6 que dá o 10. Isto é, nós pensamos no 4 e substituímos no lugar do x. Nós fizemos isso mentalmente. Que número mais 6 dá 10? Espera aí, 4, eu vou testar. 4 mais 6 dá 10. É o 4. Então, x é igual a 4. X é igual a 4. Olha aqui, ó. X é igual a 4. Ah, então por isso que o x é por isso que o 4 é solução da equação. É isso. É exatamente isso. Por isso que o 4 é solução, também aqui, ó, o número 4 é solução da equação, porque é o 4 mais 6 que dá 10. Então, esse tipo de resolução, que ele é chamado por verificação. A gente verificou um número que mais 6 deu 10. É o 4. Pronto, isso é chamado de verificação. A maioria dos alunos resolve a equação assim, tá bom? Eles não resolvem assim, operação inversa, tá somando, passa para o outro lado, subtraindo. Eles não fazem assim, pessoal. Eles fazem assim como a gente está fazendo, principalmente numa prova. Tá bom? Ele não vai lembrar de todas as regrinhas matemáticas, não vai lembrar. Mas ele testa que número eu ponho ali no lugar do x, mais 6 dá o 10, é o 4. Pronto, x é igual a 4. É assim que os alunos na prática resolvem equação, por tentativa, por verificação. Tá? Essa tentativa é chamada na matemática verificação. E aí, olha, o que eu acabei de falar. Pois fazendo a verificação, 4 mais 6 dá 10. 4 mais 6 é verdade, é 10 mesmo. E aí, olha, 4 mais 6 é 10. Também aqui a resposta, ó. E aí abaixo o igual aqui, ó. E abaixo 10. E aí fica 10 igual a 10 aqui, ó. 10 é igual a 10? Sim, é verdade. 10 é igual a 10. Olha aí, ó. Isso é verdade. Então, o que significa isso, professor? Logo, o número 4 é solução da equação. O número 4 é solução da equação. Porque a gente verificou e a gente chegou numa verdade. Isso é verificação em equação. Tá? 4 é solução da equação. E aí, olha, solução igual a 4, tá? Solução é a resposta, né? Esse S maiúsculo, igual, abre a chave, põe a resposta dentro, que é o 4, e fecha a chave, pronto. É a resposta em matemática, conjunto-solução, tá? É chamado conjunto-solução. 4. Vejam, resolvemos fazendo verificação, fazendo tentativa. Eu não falei aqui em operação inversa, tá somando de um lado, vai para o outro subtraindo. Não, não é esse o objetivo. É só para mostrar que dá para resolver a equação dessa forma, por tentativa, por verificação. Tá bom? E aí um outro exemplo, ó. Claro, esse aqui foi muito simples, tá? Que número mais 6 dá 10? É o 4. Né? Enfim, muito simples. Mas olha só, o exemplo B. O número 2 é a solução da equação. Por quê? Essa equação aqui, ó, ela é do segundo grau, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Para resolver essa equação, teria que ter fórmula de Bhaskara, delta igual a b ao quadrado, menos 4ac. Professor, mas aquela fórmula lá do nono ano, ou oitava série, ou quarta etapa, aquela fórmula é muito esquisita, professor. Não tem outra maneira de saber se esse 2 é a solução dessa equação? Tem. Como, professor? Por verificação. Pega esse 2 e substitui aqui no lugar do x. Por sinal, tem 2x nessa equação. Aqui e aqui, ó. Substitui aí.
Ah, professor, igual o senhor fez na letra A, com 4. É, igual como eu fiz na letra A, com 4. Só que esse exemplo já não é tão simples. Tem uma equação maior. Mas o procedimento é o mesmo. Então, o que a gente faz? Pega o número 2 e substitui nessa equação. Então, como é que vai ficar? Ó, a equação é x ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Menos 5x. 5x, pessoal, é 5 que multiplica x, tá? Toda vez que tiver um número e uma letra, não tem sinal entre eles, é multiplicação. Tá bem aqui, ó. Então, 5x é 5 que multiplica x. Como x é 2, então fica 5 que multiplica 2. Então, vamos lá, vamos substituir. Tá aí, ó. Substituímos aqui, ó. X ao quadrado ficou 2 ao quadrado aqui, ó. Menos 5x, professor. Bem aqui, ó. Ficou menos 5 vezes 2, porque o x é 2. E bem aqui a multiplicação, né? Já falei isso. Mais 6, ó. Abaixa aqui o mais 6, ó. Abaixo o igual e abaixo o zero. Abaixa todo o resto. O que nós fizemos aí? Substituímos. Onde tinha x, colocamos 2. Aí vamos resolver isso aí. Vamos fazer isso aqui, ó. 2 ao quadrado é uma potência, né? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Tá aí a resolução. E vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. Então, vamos lá. Vamos fazer a potência e a multiplicação. Tá aí, ó. 2 ao quadrado é 4, ó. E 5 vezes 2 é 10 aqui, ó. Então, baixa aqui, ó. 2 ao quadrado é 4. E 5 vezes 2 é 10 aqui, ó. Abaixa o sinal de menos. Abaixa o mais aqui, ó. Abaixa o mais. Abaixa o 6. Abaixa todo o resto. Resolve só a potência e a multiplicação. Aí, resolvendo a potência e a multiplicação, o que resta aí? Resta uma subtração aqui, ó, e uma soma, ó. É só o que resta. Então, vai ficar 4 menos 10. 4 menos 10, quanto dá? Menos 6, tá aqui, ó. Menos 6, ó. 4 menos 10, menos 6. Já falei isso em aulas anteriores. Pode tirar um número maior de um número menor? Pode. Porém, se tirar um número maior de um número menor, dá resultado negativo, tá? Então, 4 menos 10, 10 é maior. Dá 6, porém dá 6 negativo. Tudo isso eu já falei em aulas anteriores. Eu estou relembrando para o aluno não ficar assim, entendeu? Mas é importante assistir, enfim, as aulas anteriores ou as aulas gravadas para poder entender. Então, 4 menos 10 pode, é menos 6. E o resto abaixa aqui, ó. Abaixa o mais, abaixa o 6 aqui, ó. Abaixa o igual. Todo o resto abaixa, tá bom? Abaixa o zero. E o que está sobrando aí, professor? Está sobrando menos 6 mais 6. Quanto é que dá isso? Isso é uma subtração, pessoal. Sinais diferentes, subtrai-se, tá? Menos 6 mais 6, eu também poderia escrever 6 menos 6. Passava esse para frente, ó. Passava esse para trás, ó. Professor? Oi. Também tem aquele lá, né? Tipo, menos com menos é mais, e mais com menos é menos, né? Não, mas aquilo é na multiplicação. Ah, multiplicação, né? É. Aqui o jogo de sinal é sinais diferentes subtrai. Ah, tá, entendi. Sinais diferentes subtrai. Ah, entendi agora. Uma outra maneira de entender é inverter aqui esse número, ó. Se tu passar o 6 positivo para frente aqui, ó. E ele é positivo, não tem nenhum sinal aqui, então ele é positivo. E passar esse menos 6 para trás aqui, ó, fica 6 menos 6. E aí dá para ver muito fácil que isso aqui é zero. 6 menos 6 é zero. Né? Enfim, então menos 6 mais 6 é zero. Mas é a mesma coisa de dizer 6 menos 6. Passa o 6 positivo da frente. Passa o 6 positivo de trás para frente. E passa o 6 negativo da frente para trás. Tá aqui, ó. Bem aqui, ó. E aí fica 6 menos 6. 6 menos 6 é zero. Tá bom? Então, tanto faz. Menos 6 mais 6 ou 6 menos 6 é a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. E dá zero. Dá zero.
Então, beleza. Então, bem aqui vai dar... Oi? Professor, se o mais estiver na frente, fica mais Não, mas 6 aí se menos... fosse assim, mais 6, aí soma mesmo. 6 mais 6, 12. Tá? É Mesmo porque... com menos no meio? Não, mas se for mais 6, menos 6, é a mesma coisa disso aqui. É zero também. Ah, É tá. zero, tá? Então, olha só, o que vai ficar aqui, ó? Menos 6 mais 6 dá zero. Olha aí, olha. Menos 6 mais 6 dá zero aqui, ó. Dá zero aqui, ó. Abaixo o igual aqui, ó. E abaixo o segundo zero. Zero igual a zero. Zero é igual a zero? É, zero é igual a zero. É uma verdade isso. Então, olha só, chegamos numa verdade. Se nós chegamos numa verdade, o que significa, professor? Que o 2 que nós substituímos é a solução dessa equação. O 2 é a solução dessa equação. Essa é a nossa conclusão. E aí, olha só, logo, o número 2 é solução da equação. Aí, simbolicamente, olha, S igual, abre a chave, põe o 2 e fecha a chave. Tá bom? O 2 é a solução da equação. Alguém pode dizer, professor, mas isso aí é muito complicado. É, mas é mais fácil assim do que tu usar a fórmula de Bhaskara. Não tem comparação. É mais fácil tu fazer, verificar se um número é a solução de uma equação dessa forma, do que tu usar aquela fórmula, delta B ao quadrado, menos 4AC. Aquilo dá muito trabalho, mano. Tá? Aquilo dá muito trabalho. Lá da oitava série, aí quem lembra... Depois a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2a, não sei se vocês viram isso lá na oitava série. Mas isso aqui é um caminho muito longo, cara. Vou ser franco para vocês. Como eu falei, os alunos, eles resolvem a equação como está aí na frente de vocês. Eu falei já isso nessa aula, eu estou falando de novo. O aluno que vai fazer o Enem, vamos lá, não dá tempo naquela prova, pessoal, dele usar essas fórmulas aqui, ó. Delta B ao quadrado, menos 4AC, e usar essa fórmula aqui, a fórmula de Bhaskara. Não dá tempo. Como é que eles resolvem, professor? Desse jeito que eu estou mostrando para vocês. Eles testam os números. Põe o 1, põe o 2, põe o 3 e vê se chega numa verdade. É assim que eles fazem. É dessa forma que eles fazem. Tá? E aqui chegou numa verdade, então o 2 é a solução dessa equação. É a solução dessa equação. Eu vou mostrar mais um número, já estourou até meu tempo. Só vou mostrar só mais um e eu vou parar. Na outra aula a gente continua. Tá bom? Além do 2, professor, tem outro número que seja a solução dessa equação? Olha só. E ainda, o 3 é a solução da equação. Da mesma equação. Da mesma equação. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. O 3 também é. Como é que eu sei, professor? É só pegar o 3 e substituir na equação. Fazer a mesma coisa que nós fizemos com o 2. Então, vamos pegar esse 3 e vamos colocar bem aqui, ó, no lugar do x na equação. E no lugar desse outro x também aqui, ó. Então, vamos fazer. Olha aí, ó. X ao quadrado vira 3 ao quadrado. Menos 5x vira menos 5, que multiplica 3. Mais 6 aqui, ó, igual a zero. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos o 3 agora e substituímos aqui na equação, ó. Então, x ao quadrado ficou 3 ao quadrado. Tá aqui, ó. Menos 5x. Tá aqui, ó. Menos 5 vezes 3. Mais 6 aqui, ó. Tá aqui, ó. Mais 6 igual a zero. Tá aqui, ó. Igual a zero. Ah, o professor fez a mesma coisa que o senhor fez com 2. A mesma coisa. Só que agora para o 3. E aí vamos também resolver. E aí, ó, resolvendo. Né? Vocês já viram para 2, agora para 3 é semelhante, né? 3 ao quadrado, resolve isso aqui, ó. Isso é uma potência, professor. É, aí resolve assim, ó. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, ó. Que dá 9, tá bom? Só fazendo aí um rascunho para o lado.
para vocês verem por que dá 9. 3 ao quadrado dá 9. Resolve isso aqui, ó. 3 vezes 5 vezes 3. 5 vezes 3 dá 15. Então, faz logo a potência e a multiplicação, professor. Sim. Faz logo a potência e a multiplicação. Faz esses dois. Então, bora ver. Tá aí, ó. 3 ao quadrado dá 9 aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Tá aqui, ó. E o resto abaixa. Abaixo mais 6. Abaixo igual. Abaixo 0. Como eu falei, só resolve a multiplicação e a potência. Só esses dois, tá bom? E aí tá resolvido. E aí, para finalizar, o que tem aí, professor? Tem uma subtração e uma soma. Então, olha, vou botar aqui para o lado. 9 menos 15. Pode, professor? Pode. Porém, toda vez que tu tira um número maior de um menor, o resultado é negativo, né? Já falei isso. Então, 9 menos 15 dá 6, porém dá 6 negativo. Porque tu tirou um número maior de um menor, tá? Então, dá 6 negativo. Ah, professor, então bem aqui vai dar 6 negativo, bem aqui. 9 menos 15 dá menos 6 aqui, ó. É isso. É exatamente isso. E o resto abaixa. Abaixa o 6 aqui, ó. Abaixo igual, abaixo 0. Então, bora ver. Tá aí, ó. Menos 6 aqui, ó. 9 menos 15, menos 6. Abaixa o 6, abaixo igual, abaixo 0. E ficou menos 6 mais 6. Menos 6 mais 6, pessoal, é 0. Menos 6 mais 6, olha. Isso é 0. É a mesma coisa que 6 menos 6. É 0, tá? Passa esse 6 para cá, passa menos 6 para trás, aqui, ó. 6 menos 6, 0. É a mesma coisa que mais 6 menos 6. Tudo aí é a mesma coisa aí, ó. Tudo aí não. Menos 6 mais 6, 0. 6 menos 6, 0. Mais 6 menos 6, 0. Tudo aí é a mesma coisa. Tá? São os mesmos números aí. Então, isso aqui vai dar 0, professor. Menos 6 mais 6 dá 0. Dá 0. Dá 0. E aí a gente vai chegar, olha aí, ó. Menos 6 mais 6 dá 0. Abaixo igual. Abaixo esse segundo 0 aqui, ó. 0 que é igual a 0. 0 é igual a 0? É, 0 é igual a 0. Chegamos numa verdade. 0 é igual a 0. Chegamos numa verdade. Então, significa o quê, professor? Significa que esse 3 aqui, ó, é solução da equação. É isso que significa. Tá aqui, ó, solução 3. Então, essa equação tem duas soluções. O 2, que nós fizemos bem aqui, ó, para o 2, e o 3, que nós fizemos bem aqui para o 3. É isso. Tem duas soluções. Está aqui, ó, 2 e 3. Pronto. Está feito. Foi resolvida uma equação por um método que é chamado método de verificação, tá bom? Como eu falei, essa primeira aula é teórica. Na segunda aula a gente continua. E aí eu vou mostrar aqui para 4, tá bom? E vou mostrar outro tipo de equações. Não percam a próxima aula. A próxima aula vai ser muito importante. Quem assistir a próxima aula vai entender quase que tudo de sistema linear, tá bom? Porque a gente vai mesmo para o desfecho. Sistema linear não é grande, pessoal. É 2 ou 3 aulas no máximo, tá bom? É essa aula e mais uma, ou no máximo mais 2 aulas. E termina essa apostila e termina o sistema linear. É rapidinho o sistema linear, tá bom? Então não percam a próxima aula. Tá bom? Terminou o meu tempo, infelizmente. E aí não dá para continuar mais. E aí na aula de hoje não vai ficar dever, tá bom? Não vai ficar dever porque eu tenho que avançar um pouquinho mais aqui. Precisaria de mais 15 minutos para encerrar, 10, 15 minutos para encerrar a aula, para poder deixar dever para vocês, e aí não foi possível. Eu sei que tem turma aí que vai ter aula depois da minha, então eu não vou avançar para não invadir o espaço do outro professor, tá bom? Tá bom, turma? Ok? Tá. Então Ok. não vai ficar dever hoje, e aí até a próxima aula, então, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Não percam a próxima aula. Então, bem aqui Tá ok. termina a minha aula. Boa noite para vocês, tá bom? Boa noite. Boa Descanso, noite. bom final de semana. Boa noite, professor. Até a próxima sexta. Boa noite.